Mas bora lá então, galera. Eu recortei aqui um trecho retirado justamente da Santos TV, aqui mesmo do YouTube, em que o Alexandre Matos fala sobre o futebol. O futebol está caro demais e irresponsável? É isso que disse Alexandre Matos? A partir de agora, eu coloco o diretor de futebol do Santos falando. Essa gestão é a gestão que procura, acima de tudo, buscar o equilíbrio. Acima de tudo, buscar fazer um Santos, o que o torcedor quer, um Santos protagonista, um Santos brigando lá em cima. E o futebol é organização e investimento. E você precisa estar organizando o clube, que é o que essa gestão vem fazendo, equilibrando principalmente a parte financeira, que não é segredo para ninguém, é uma situação muito delicada, o Santos vive já há muito tempo, não é de agora, e a gente procura ter muito pé no chão. Eu acho que a gente confia muito no nosso elenco, sabemos que é um elenco que está bem enxuto, mas o futebol hoje está estupidamente caro, o futebol hoje está muito irresponsável, e a gente tem que ter muita calma para fazer o que precisa ser feito, mas acima de tudo, passando para o torcedor que será feito tudo com muito pé no chão, dentro da realidade do Santos. Estas foram as palavras do diretor de futebol do Santista, Alexandre Matos, em entrevista à Santos TV, galera. Eu anotei alguns pontos aqui que eu achei, no mínimo, interessantes e curiosos para comentar sobre vocês. Com vocês, na verdade, né? Como eu disse, era um vídeo que basicamente eu recortei a fala dele falando sobre o futebol estar caro e irresponsável. Logo no começo da sua fala ele diz que futebol é organização e investimento. E assim, galera, futebol é organização e investimento. Isso não é segredo para ninguém. Só que eu acho que o diretor de futebol do Santos, o presidente do Santos e até mesmo pessoas que são defensoras da atual gestão, elas insistem nesse papo de que o Santos está se organizando, de que o Santos ele é responsável, de que o Santos ele tenta equilibrar e organizar as coisas e manter tudo como deve ser, tudo como um clube bem administrado deve fazer, galera. E eu não consigo comprar essa ideia e fico assim abismado quando vem alguém importante de lá dentro do Santos falar sobre isso. Ele fala assim, futebol, organização e investimento, o que é uma verdade. Mas ele deveria ter a autocrítica de falar, bom, aqui no meu clube não tem organização, o investimento até teve, entre aspas, mas são investimentos muito equivocados. A gente vai chegar nesse ponto novamente logo mais. O principal aqui com relação à organização, o Santos não é um clube organizado, galera. Eu sei que é até de certa forma repetitivo comentar sobre esse tipo de coisa aqui, mas o Santos, ele sempre é repetitivo também, porque o Santos ele vive errando. Quando ele diz sobre organização, aí eu pergunto para ele, como que um clube é organizado, sendo que talvez nós não tenhamos os melhores processos profissionais para contratar um jogador, nós não tenhamos os melhores profissionais em cada respectiva área, né? A gente tem diversos amigos, diversos aliados políticos, por exemplo, diversas pessoas que bajulam a gestão. Então, assim, o clima no Santos, na minha opinião, e eu acredito que é da grande maioria que pense pelo bem do Santos, passa longe de ser organizado. E ele ainda diz, é o que a gestão vem fazendo, né? Aí ele comenta sobre equilibrar a parte financeira. Isso daí, acho que, assim, é um tapa na cara de quem acompanha o noticiário do Santos, seja aqui no Varanda, seja em qualquer outro canal. Porque assim, galera, quando ele diz sobre equilibrar as contas do Santos, é assim, uma grande de uma falácia. É claro que a grande parte da culpa, na verdade toda a culpa é do Marcelo Teixeira. Mas o Alexandre Matos ele é muito participativo também nesse aumento do endividamento santista. Mas quando ele diz que o Santos está equilibrando a parte financeira, isso é uma grande mentira, galera. Porque uma empresa é equilibrada sendo ela uma instituição que deve salário? Sendo ela uma instituição que, assim, salta sua dívida de uma forma extraordinária em 2 anos e meio de gestão? Não existe equilíbrio. E não existe esse suposto equilíbrio que o Santos mal consegue no mercado, entendeu? Porque não tem credibilidade. Credibilidade é uma coisa em que você não se compra. E mesmo que desse para comprar, o Santos ele não teria o dinheiro para comprar essa tal credibilidade. Os clubes eles têm pavor de negociar com o Santos, porque sabem que o Santos não paga, porque o Santos tem problema na justiça que sempre estoura, sempre tem um transfer ban, sempre tem alguém processando. Por exemplo, agora no mês de julho, pode ser que caia um transfer ban envolvendo o Mônaco lá na compra do Jean Lucas. E aí? Qual credibilidade você passa para o mercado? Os jogadores, por exemplo, é que agora o Tomás Rincon chegou até uma rescisão. Mas os outros jogadores, o Mike, por exemplo, o Zé Rafael, já expliquei para vocês por que eles não querem rescindir parcelando, porque eles sabem que não vão receber.
Então, assim, quando ele diz sobre equilibrar as contas, também, na minha opinião, é uma grande de uma pegadinha, é uma grande de uma, assim, brincadeira com a cara do torcedor santista. E aí ele diz sobre ter pé no chão e ainda comenta que o futebol está estupidamente caro e irresponsável. E aqui foi a melhor parte da entrevista, na minha opinião, porque aqui, esse trecho específico, esta aspa específica, eu achei no mínimo engraçada e no mínimo curiosa. Por quê? Quando ele disse que precisa ter pé no chão, ele já tinha dito isso lá no ano passado. Lembram, na primeira coletiva dele, que ele falou sobre ter pé no chão, de fazer um ajuste ou outro aqui no plantel, fazer contratação pontual e etc, recuperar jogadores e tudo maravilha, que confiava no plantel. Show! Ele disse isso, pode procurar. Na primeira entrevista coletiva dele de apresentação, ele disse literalmente, não literalmente, mas ele disse exatamente isso que eu estou passando, né? A ideia foi essa. E aí, o Alexandre Matos, o que ele fez no ano passado? Ele trouxe o Igor Vinícius, que era um problema no São Paulo, estava afastado do São Paulo, o Corinthians não o quis, porque houve uma pressão, e o Corinthians também não queria dar um contrato longo para o atleta, o Santos foi lá e trouxe. Depois o Santos contratou o Ilharão, que na minha opinião até deu certo no ano passado, mas este ano do Ilharão não tem sido legal. Aí contratou o Gustavo Cavadiero, ele trouxe o Mike, ganhando 1 milhão por mês, trouxe Adonis Frias e Alexis Duarte, sendo que ambos somados ultrapassam os 40 milhões de reais. Não que o Santos já tenha pago esses valores, mas o Santos se comprometeu a pagar mais de 40 milhões de reais em ambos os casos. Trouxe o Lautaro Dias por empréstimo, sendo que era um parça dele lá no Cruzeiro. Trouxe também o Vitor Hugo que era do Flamengo, veio para o Santos, acabou não dando certo. Inclusive o Vitor Hugo tomou o espaço do Gabriel Monteiro por muito tempo, não conseguia compreender essa ideia do Vojvoda, e ele também trouxe o Bilal Brahimi, que aí, gente, pelo amor de Deus, né? Se você olha para esse recorte final aqui de janela do Santos no ano passado, Lautaro, Victor Hugo, Bilal Brahimi, Alexis Duarte, Jesus Cristo, né? Assim, são contratações lamentáveis. E ele tinha pregado o pé no chão no ano passado. Só que para este ano, ele também, na verdade, quando o Santos ele ganha do Cruzeiro no ano passado, ele fala, ó, na virada do ano, a mesma coisa, tem que ser responsável, etc, pé no chão e tudo maravilha. Beleza. Aí ele trouxe Gabigol, que por enquanto tem sido um acerto, legal. Trouxe o Gabriel Menino, que assim, lamento demais as lesões do Gabriel Menino, mas o que ele contribuiu com o Santos enquanto esteve em campo? Acredito que pouco. Aí ele trouxe o Rony ganhando 1,5 milhão por mês. Eu acho que quando você contrata Rony por 1,5 milhão por mês, você vai totalmente de encontro ao que é ser responsável, né? Você não vai ao encontro da responsabilidade, você vai de encontro. E assim, aí quando ele traz o Moisés, pagando à vista 2 milhões de dólares para um jogador que era reserva, que não vinha numa grande fase no Fortaleza, é um grande erro. E aí a gente finaliza a última janela com o Christian Oliva e também o Lucas Veríssimo, que na minha opinião são acertos. Mas quando você olha tudo, todos os atletas, ó, vamos lá. De todos que eu citei, os únicos que são titulares do time do Santos hoje, bem ou mal, Igor Vinícius, o Ilharão, Gabigol, Oliva e Lucas Veríssimo. Jogadores que já saíram do Santos. Gustavo Cavadiero, ele está emprestado ao Portsmouth, provavelmente vai voltar. Alexis Duarte foi emprestado ao Libertad, infelizmente ele teve uma lesão no seu ligamento. Lautaro Dias, pode ser que saia, o Racing está interessado. Victor Hugo, já saiu. Bilal Brahimi, foi emprestado ao Estrela da Amadora, agora as partes vão se juntar para conversar sobre uma rescisão. E é isso. Os outros jogadores, ó, por exemplo, o Mike, ninguém quer. Adonis Frias, não deu certo, por enquanto. O Alex Duarte, não, perdão. O Gabriel Menino, ainda não deu certo. O Rony, pouco rendeu. Moisés, é uma grande decepção. O Christian Oliva, não acho ele um extraordinário jogador, mas ele ainda não se firmou 100%, mas por enquanto eu considero um acerto. E o Lucas Veríssimo tá top. Então assim, falar sobre o futebol estar estupidamente caro e irresponsável, eu acho que é uma indireta, bem direta para si. Se o Alexandre Matos estivesse falando isso com um espelho à sua frente, seria algo incrível, porque essa frase caberia muito bem sobre o modus operandi de Alexandre Matos. Não só no Santos, Cruzeiro, Vasco da Gama e Palmeiras e entre outros clubes, galera. O Alexandre Matos, ele é um gastão. Infelizmente, não é à toa que o seu apelido Alexandre Matos é Alexandre Gastos. Me desculpe, mas pegou na internet. O senhor é o Alexandre Gastos. Beleza, galera? Então esse é o vídeo, né? Trouxe aqui a fala do Alexandre Matos, comentei um pouco com vocês a respeito do que eu acho e quais são as minhas ponderações com relação a isso. E agora eu quero saber de vocês aqui nos comentários. Será que o futebol tá caro e irresponsável mesmo? Ou, além disso, nós temos um dirigente caro e irresponsável também, galera? Deixa aqui nos comentários. Quero saber a sua opinião. Uma excelente segunda-feira, uma ótima semana a todos vocês. Fiquem com Deus, um grande abraço e tchau!